Em tempos de avanço tecnológico, em tempos de grandes avanços tecnológicos, onde a cada ano esses avanços se multiplicam, a tecnologia se multiplica, a velocidade das bandas se multiplica, a velocidade do processamento dos hardwares ele se multiplica, novas possibilidades vão surgindo. E essas novas possibilidades, elas são sim oportunidades para quem inova, mas elas são ameaças para quem não inova. Logo, eu posso te afirmar que em tempos de inovação, são tempos de vida ou morte. São tempos onde pode fazer a diferença entre você vencer no mercado ou você simplesmente desaparecer no mercado. E a gente começa aqui a nossa primeira aula, e essa primeira aula é uma aula sobre inovação. É fundamental nos tempos de hoje a gente falar sobre esse assunto. Por isso eu escolhi falar sobre o assunto inovação. Vamos começar com a definição. A gente foi buscar uma definição mais acadêmica para inovação e a gente encontrou essa que é a mais simples, de Nick Baldwin. Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Muito simples de entender isso daí. Tá? Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Não basta ter ideia, né? A gente está hoje num mundo de pessoas com muitas ideias, não é? E eu lembro que o primeiro vídeo que eu produzi na internet, em 2010, se eu não me engano, foi a primeira coisa que eu produzi na internet, na época que começou a Geração de Valor no YouTube, há mais de 10 anos atrás, há 10 anos e 2 meses atrás. O vídeo foi sobre visão, coragem e competência. Eu tenho certeza que você já assistiu a este vídeo. É um vídeo que falava do tripé do empreendedorismo, né? O cara tem que ter visão para empreender, certo? Com essa visão é preciso ter coragem para tirar essa visão do papel e ele precisa ter competência para poder executar esse projeto. Se ele tiver visão e não tiver coragem, o projeto fracassa. Na realidade, ele nem fracassa, ele nem nasce, ele nem sai do papel. Agora, se ele tiver visão e coragem para poder correr risco, coragem para meter a mão no bolso, investir, aí esse projeto vai sair do papel. Mas se ele não tiver competência, ele não vai conseguir entregar aquilo que ele prometeu para o mercado, ele não vai conseguir executar com excelência e não vai conseguir ter sucesso. Então, por isso eu sempre disse, desde o início, foi o meu primeiro conteúdo na internet. Você buscar lá no YouTube, visão, coragem e competência, Flávio Augusto, você vai achar um vídeo de 10 ou de 11, quase 11, 10, mais de 10 anos atrás. Eu estava em Paris e esse vídeo eu gravei de lá, numa reunião que eu estava participando e falando sobre o tema visão, coragem e competência. Então, onde é que inovação entra no tripé visão, coragem e competência? A inovação, ela entra na visão, não é? Você inova através de uma visão, você inova porque questionou, você inova porque você está buscando novas formas de fazer a mesma coisa. Ou seja, inovar não é simplesmente inventar uma coisa nova. Eu ouço isso quase todos os dias, quando eu respondo as perguntas do Instagram, quando pessoas me perguntam, nossa, o que mais é que eu posso inventar? O que mais que eu posso criar no mundo, se todo mundo já criou tudo? E isso é um grande erro, as pessoas confundem inovar com inventar. Não é? Inovar não é inventar. Você pode pegar algo que já existe e fazer esse algo de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais barata, sempre de forma lucrativa. Por isso, esse conceito, inovação é a exploração com sucesso de novas ideias. Se você cria uma nova ideia, mas essa nova ideia ela não é viável, isso não é inovação, isso foi um delírio. Se você cria uma nova ideia, mas essa nova ideia não é possível se colocar em prática, isso não é inovação, isso é ilusão. Agora, se você tem uma nova ideia e você tem visão, coragem e competência para colocar essa ideia em prática e ela efetivamente gera valor para o consumidor e ao mesmo tempo gera lucro para a empresa, porque o lucro é o sucesso. Não existe sucesso sem lucro. Se uma empresa ela não consegue ter lucro, ela não está bem sucedida, porque a função da empresa é gerar valor para os seus acionistas. Essa é a função para a empresa, um lado da função. Obviamente, o outro lado é gerar valor para a sociedade. Então, você tem que gerar valor para a sociedade por um lado e gerar valor para o acionista. Se não tem valor para o acionista, ou é um fracasso, ou é uma ONG, o que não tem nenhum problema. Ela tem como finalidade gerar um lucro social. Uma ONG, sim, ela tem essa finalidade. Agora, uma empresa não. Então, a inovação é isso. É quando você explora
novas ideias com sucesso. E para que serve inovação? Para qual é o motivo, né, que serve a inovação? A gente agora repete um pouco a definição. Inovação serve para resolver problemas e gerar valor. O que é gerar valor? Gerar valor é gerar lucro, gerar aumento de valor da companhia, gerar aumento de equity, gerar valor na sociedade, não é? Gerar valor para o consumidor, gerar valor para o acionista. Isso é gerar valor, tá? Você, quando fala a companhia gera valor, você está falando, eu estou gerando valor para o consumidor, estou gerando valor para a sociedade, estou gerando valor para o acionista, estou gerando valor para os funcionários. Isso é gerar valor, tá? E a finalidade da inovação é isso, é resolver problemas. E às vezes, não é só resolver problemas não resolvidos. Às vezes é resolver problemas já resolvidos melhor, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais interessante, de uma maneira mais bacana, mais legal, de uma maneira mais divertida, de uma maneira que atraia as novas gerações. É para isso que serve a inovação. Não é? É para esse motivo que serve. Só que em tempos de avanços tecnológicos, em tempos de grandes avanços tecnológicos, onde a cada ano esses avanços se multiplicam, a tecnologia se multiplica, a velocidade das bandas se multiplica, a velocidade do processamento dos hardwares, ele se multiplica, novas possibilidades vão surgindo. E essas novas possibilidades, elas são sim oportunidades para quem inova, mas elas são ameaças para quem não inova. Logo, eu posso te afirmar que em tempos de inovação, são tempos de vida ou morte. São tempos onde pode fazer a diferença entre você vencer no mercado ou você simplesmente desaparecer no mercado. Simplesmente a inovação pode fazer a tua empresa alavancar ou explodir, ou pode fazer com que a sua empresa desapareça do mapa porque você não foi o player que inovou. O teu concorrente inovou. Uma empresa nova que sequer existia inovou. E da noite para o dia, ela abraça o mercado. E às vezes não precisa de muito tempo. Eu vou dar exemplos aqui hoje de casos que não precisou de muito tempo para uma empresa se tornar líder no seu setor. Eu vou mostrar para vocês aqui casos. Foram questões de meses que determinaram uma virada avassaladora por conta da inovação. Então é muito sério entender inovação. Inovação em tempos de tecnologia, não é algo recomendável somente. Não é algo assim, é legal inovar. Inovação pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma empresa de qualquer tamanho. Isso é fundamental. Justamente por isso, a empresa que se propõe a entrar no ambiente de inovação, ela não pode se apegar. A empresa que se propõe a inovar, a empresa que se propõe a entrar nessa arena para lutar essa batalha sangrenta da inovação e, obviamente, prazerosa para aqueles que trilham esse caminho, ele não pode ser um cara apegado. Ao contrário, ele tem que ter às vezes uma vontade um tanto quanto sádica, e me desculpa a palavra, entenda o que eu quero dizer com essa palavra, de ser disruptivo. Uma vontade um tanto sádica de pegar tudo que você fez na tua vida, tudo que você acreditou na sua vida e você está disposto a jogar na lata de lixo. Você tem que estar disposto a olhar e falar, não é mais do jeito A, agora é do jeito B. E esse jeito B vai criar uma disrupção no mercado, num determinado país, no mundo, na vida das pessoas, na forma como elas consomem um produto X ou Y. E esse prazer na desconstrução do A para a construção do B precisa fazer parte da cultura do empreendedor, da cultura da empresa, da cultura de quem realiza essa tarefa de inovar no mercado. Então, o desapego, ele é fundamental. Não é? O desapego, ele é fundamental. Não é possível a pessoa ela inovar sem estar desapegada. Não é possível ela inovar se ela está desapegada. Isso não tem como acontecer. Tá? A única forma dela inovar é se ela não tiver nenhum apego com aquilo que era maravilhoso em um determinado momento, com aquilo que era um negócio tão legal, era tão bacana, era tão bonitinho, era uma coisa tão bacana. Nossa, nós investimos tanto dinheiro naquilo.
Por isso que eu digo, o empreendedor, quanto mais bacana era, quanto mais ele investiu, ele tem que se desapegar com um sentimento de prazer. Ele tem que ter um prazer no desapego, enquanto a gente sabe que a maioria da humanidade não é desapegada. A maioria da humanidade se abraça no velho, ele gosta de ficar beijando o velho, abraçado com o velho, dormindo com o velho, quando o novo está à sua disposição. A inovação é o desapego do velho para se abraçar ao novo. A inovação é a predileção por descartar aquilo que eu posso fazer melhor todos os dias, da melhor maneira, de uma maneira mais legal, de uma maneira mais barata, de uma maneira mais eficiente, de maneira que eu largue na frente para conquistar um determinado mercado. Voltando ao que eu falei anteriormente, isso pode ser não só uma coisa legal, como eu estou falando, mas pode custar, não é? Pode custar a vida ou a morte de uma empresa. Talvez a morte de quem resista à inovação. Talvez a morte daqueles que se abraçaram ao velho de uma maneira desesperada, com um saudosismo irracional e deixando de abraçar aquilo que vem pela frente. A gente vê todos os dias inúmeras empresas que simplesmente fizeram rápidas transformações e aí dominaram o mercado por conta disso. Agora, pensa comigo aqui, por que muita empresa grande não inovam? Por que isso acontece? Não é? Por que muita empresa grande não inova? Por que muita empresa não inova? Por que muitas pessoas não inovam? A resposta é simples. Eles não inovam porque têm medo de fracassar. Essa é a razão. Eles não inovam porque têm medo de fracassar. Vamos voltar ao tripé do empreendedorismo. Visão, coragem e competência. O cara pode ter a visão, mas se ele for covarde, se ele não tiver coragem, ou seja, quem não tem coragem é covarde, não é? Quem deixa o medo dominar é covarde. Todo mundo sente medo. Eu sinto medo, todos os empreendedores sentem medo, todos os empreendedores de sucesso sentem medo, e o medo não é ruim necessariamente. O medo é um sentimento de autopreservação, não é? Porém, quando o medo te domina e dá as cartas, e você passa a ser regido pelo medo, quando você passa a ser liderado pelo medo, o nome disso é covardia. O covarde é aquele que sente o medo, mas se permite ser controlado pelo medo. O corajoso é aquele que sente o medo, mas ele não se permite ser controlado pelo medo. Então, muitas empresas, elas grandes principalmente, elas não inovam porque têm medo de fracassar. Muitas das vezes essa empresa grande é liderada por vários executivos. Não é às vezes aquele empreendedor que está ali na ponta, aquela empresa, um empreendedor que criou um negócio, que criou cheio de coragem, que criou cheio de inovação. Ele já não está mais às vezes na frente do negócio. Ele de repente já está no conselho. De repente esse cara não é nem mais parte da operação, porque essa companhia foi adquirida por outra. E aí aquela companhia passa a ser tocada por um executivo. Nada contra, tem executivos maravilhosos no mercado. Mas muitas vezes esse executivo trabalha com o modelo SMA. Muitas vezes esse executivo trabalha através do modelo SMA. Você não sabe o que é o modelo SMA? Eu explico para você. É o modelo Save My Ass, traduzindo para o português de uma forma elegante, salvando o meu rabo. De uma forma bem elegante, poderia usar outras palavras também. É o executivo cagão, é o executivo bundão, é o executivo que tem medo, é o cara que tem medo de perder o seu emprego, é o cara que tem medo de perder o seu bônus no final do ano. Aí ele não inova, aí ele é conservador, não é? Essa forma conservadora, não que o cara tem que ser um desvairado, não é? Mas esse cara conservador porque tem medo, porque tem covardia, não é? Ele vai contratar 1000 consultorias para save my ass, não é? Para, se der errado, eu contratei uma consultoria antes, certo? Para quê? Para que ele se mantenha numa zona de conforto. Então, muitas empresas grandes não inovam porque têm medo de fracassar, porque tem pessoas saving their asses nessas empresas, não é? E às vezes você tem pessoas acomodadas. Poxa, você imagina, você está liderando um determinado mercado, você é a líder absoluto, para quê que você vai correr determinado risco? Qual é o motivo que você vai correr um risco? Pô, você é o líder de mercado, você está tranquilão, acomodado, deitado em berço esplêndido.
para que você vai arriscar? Para que você vai correr o risco de inovar? Pô, esse negócio de inovar aí, cara. Pô, eu quero saber de inovar, eu quero desfrutar aqui o sucesso que eu consegui. Sabe o que acontece? Essa empresa pode estar com os seus dias contados. Essa empresa, porque em algum lugar do planeta tem alguém inovando. Tem alguém criando uma forma de fazer a mesma coisa que essa empresa faz, de uma maneira mais barata, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais legal, de uma maneira que vai criar uma mudança no hábito de consumo do mercado. E aí, da noite para o dia, quando aquela empresa perceber, aí não dá mais para salvar o S de ninguém. Não dá mais para salvar o rabo de ninguém, porque aí a vaca já foi para o brejo. E aí a curva de mudança é lenta, essas empresas grandes são lentas. Por isso, as startups, as empresas pequenas, os pequenos negócios são muito mais ágeis. Tem ali um empreendedor na frente, disposto a ousar, disposto a inovar e criar novas soluções. Muitas das vezes um empreendedor pequeno me pergunta, poxa, como é que eu vou concorrer com grandes empresas? Pô, é problema das grandes empresas, elas é que têm que se preocupar com você. Você tem agilidade, você pode inovar, você pode criar outras formas. Agora, isso vai exigir o quê? Uma cultura de inovação. Vai exigir um empreendedor com uma cabeça de inovação para ele incomodar as grandes e fazer bastante barulho.